Bom, então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar a segunda mesa do nosso evento, a chamada Furry, que compõe então aqui a 12ª edição do Dia do Quadrinho Nacional, compõe aqui as atividades da Biblioteca Municipal Professor Zinck, que vão continuar hoje, dia 31, e também amanhã, dia 1º de fevereiro. O evento da edição, né, do Quadrinho Nacional vai permanecer também aqui na biblioteca, em toda a sua programação, até o final de fevereiro. E hoje a gente tem então a mesa do documentário Uma Chamada Furry, que foi esse projeto contemplado ali pela Lei Paulo Gustavo e pelo edital de fomento à cultura da Prefeitura de Campinas, que proporcionou a gente estar fazendo então esse evento aqui hoje. Eu vou apresentar então os nossos convidados que compõem aqui a mesa e fazem parte da equipe do projeto. Vou começar pela diretora do projeto, né? A Paula Chan, que é conhecida dentro da subcultura furry como Vega Cat. A Paola, ela é peruana, tem descendência do povo indígena andino quechua. Ela é multiartista e comunicadora, graduada em comunicação social, habilitada em ideologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente ela é mestranda em divulgação científica e cultural pela mesma instituição no programa de pós-graduação. Obrigado, então, Paulo, por estar acompanhando aqui a mesa. Que agradeço. E também Rafael Zico, que está assinando o roteiro do nosso documentário. Ele é pesquisador, cineasta e youtuber, formado também pela Universidade Estadual de Campinas em comunicação social, com habilitação em dialogia. Nos trabalhos de Rafael, ele também faz comentários de coisas como séries, filmes, jogos e todas as formas de produção audiovisual. Obrigado por todo mundo que está acompanhando aqui nessa mesa. E eu também faço parte da produção do documentário, como produtor. Sou Paulo Pessoa Neto, dentro da subcultura furry, sou conhecido como o Panetone. Sou jornalista, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, graduado em comunicação social e jornalismo, e atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Todos aqui mestrantes. Todos mestrantes. Bom, a gente vai iniciar então a nossa conversa, falar um pouquinho sobre a produção, né, do documentário, mas vamos então começar. Queria que a gente começasse nessa conversa falando um pouquinho primeiro, como a gente teve esse contato, iniciou esse trabalho na produção audiovisual, né, quais foram os primeiros contatos, e a partir daí também qual foi o primeiro contato com a própria subcultura furry, que é o foco que a gente está registrando no documentário. Vou pedir então para a Paola começar. Bom, meu primeiro contato com audiovisual, eu acho que é um contato que todo mundo, né? Assim como a gente falou ontem, o pessoal que cria quadrinhos, a gente já nasce já tendo contato já com produções audiovisuais, né? E desde pequena eu sempre fui muito interessada por essa parte. Eu sempre ficava imaginando, nossa, o que será que tem por trás ali naquela caixa que a gente chama de TV. Eu achava que tinha mini pessoinhas ali atuando, né? E com o passar do tempo eu fui aprendendo que não, né? Fui descobrindo várias outras linguagens dentro do audiovisual, né? E aí eu fui me apaixonando e acabei entrando dentro da área, né? E foi na faculdade, fazendo mediologia, que eu acabei tendo a oportunidade de poder fazer vários cursos, né? Eu acho que é muito legal falar que muita gente não sabe, mas a universidade pública ela não é paga, né? E tem gente ali de diversas classes sociais, enfim, né? Se eu não tivesse entrado em uma universidade pública, possivelmente eu não teria conseguido fazer audiovisual, porque audiovisual é um curso muito caro. E foi lá que eu tive o primeiro contato com câmera, com pessoas que já trabalhavam na área, com equipamentos. Eu achei assim sensacional e foi lá que eu comecei a fazer os curta-metragens. Conheci meu colega também, né, que ele entrou um ano depois que eu, e aí a gente começou a fazer trabalhos em conjunto. E você, como teve essa primeira contemplação com o audiovisual? Então eu acredito que, como a maioria das pessoas, você tem esse contato com o audiovisual a partir da sua vida, né? Querendo ou não, televisão, cinema são formas de entretenimento bastante populares. E a gente tem contato com elas desde pequeno, desde cedo. A questão com produção mesmo, assim, a primeira produção que eu fiz
E aí pensar como que eu vou, se é uma carreira, enfim, foi, eu acho que a primeira vez, assim, o primeiro curta-metragem que eu gravei de forma não profissional foi no ensino fundamental. Tinha uma professora de artes, que ela, aqui de Campinas, né, eu sou de Campinas, que ela tinha um projeto é um projeto, não sei se era da prefeitura ou do estado de São Paulo, mas que as escolas gravavam curtas-metragens e faziam uma competição entre escolas. E aí essa professora veio com essa proposta para minha turma, a gente foi e gravou. Eu lembro que era um curta de terror, criança assim gravando curta de terror. A gente adaptou um roteiro, gravou a gente mesmo e aí mostrou pra sala, teve essa discussão. Foi a primeira curta-metragem, digamos assim, que eu gravei, que eu criei, assim, coletivamente. Mas, assim, profissionalmente, o primeiro curta-metragem que eu fiz foi o Homens, que é um documentário sobre a comunidade da machosfera, uma comunidade de ódio às mulheres que se organiza online. Foi um curta-metragem que eu fiz em parceria com a Paola, inclusive. Ela foi a produtora. Foi o primeiro curta-metragem profissional que eu fiz. Mas outros curtas também eu fiz na faculdade, assim. Também fiz a mesma faculdade que a Paola, que é de Mediologia, que é uma faculdade que ela tem como interesse de pensar como que as diferentes mídias, especialmente mídias visuais, se relacionam e como pensar não somente teoricamente, mas na prática como que é realizar as produções para essas mídias. Então a gente teve bastante experimentação nessa faculdade, ela é muito boa porque, de novo, né, tem essa interconexão entre diferentes mídias. Eu acho que é uma coisa que poucos cursos oferecem, pensar as intersecções, as interconexões, né? Você tem audiovisual, mas às vezes fica muito em cinema, e na mídia tem essa abertura um pouco maior. Mas audiovisual para mim foi a partir disso. Eu acho que é uma coisa que, curiosamente, está comigo desde quando pensar essa produção assim, desde quando eu sou mais jovem, assim, na minha infância. Mas é uma coisa que eu nunca, de maneira objetiva, pensei, não, vou fazer cinema. Foi uma coisa que foi acontecendo, assim, e aí foi progredindo. Legal. Eu vou retomar aqui. A gente tem o nosso foco, né, no registro documentário, né, que é a subcultura furry. A Paola, ela já tinha esse contato, né? E aí depois, quando foi apresentado o projeto, né, aí você expôs, né, para toda a equipe. Mas eu queria saber esse primeiro contato, como é que foi um pouco antes do projeto, já fazia muito tempo, e você também, Rafa, você conhecia algo antes, ou ficou sabendo de tudo durante o projeto? Eu vou começar com você, Rafa, pode ser? Então, eu acho que eu conhecia, sim. É uma cultura que ela tem uma presença bastante forte no universo online, porque as pessoas da comunidade furry produzem desenho, animação, tem grupos online, presença nas principais redes sociais. Então é uma comunidade que se você prestar atenção, você consegue notar a presença dela. Então saber da existência eu já sabia, mas conhecer em profundidade eu fui começar a conhecer a partir da primeira realização desse documentário, né? Porque esse documentário, uma chamada Furry, que a gente produziu esse ano passado, né, e vai lançar esse ano, é uma continuação de um trabalho mais antigo, que foi feito durante a graduação. Então já conhecia, porque, de novo, é uma comunidade que se faz conhecer, ela tem uma presença muito forte na internet. Mas com a profundidade que eu tenho de conhecimento hoje, eu não sabia, assim, não sabia. Porque a forma como a gente conhece essas comunidades, assim, digamos assim, que até nas entrevistas a gente vê que tem uma separação, assim, tem os normes, que são as pessoas de fora, e tem os furries, eu sou um norme. E aí você pensar que a maneira como uma parcela dessas pessoas, entre aspas, norme, vê essa comunidade é um pouco derrogatória, né, um pouco preconceituosa. Então, para uma pessoa de fora, inicialmente tem uma ideia diferente do que realmente é, né? E aí você começa a perceber, pesquisar mais, a entrar em contato com essas comunidades a partir de relatos pessoais de pessoas que frequentam. Você vê que, na verdade, é uma comunidade tão plural quanto qualquer outra comunidade, né? Eu, por exemplo, pesquiso a comunidade LGBTQ.
E é uma comunidade que por si só apresenta uma diversidade, porque tem ali pessoas com diferentes identidades de gênero, diferentes identidades sexuais. E nesse mesmo grau de diferença você também encontra na comunidade, né? Tanto intersecções, né? Pessoas que são furries, mas se identificam com gêneros e identidades diversas, mas além disso também, né? Tipo, a própria forma do furry, você vai pensar, tem animais que são mais voltados para mamíferos, você tem animais que são mais voltados para aves, para peixes, para outros tipos de animais. Então essa diversidade também vai se apresentar em como essas pessoas que estão dentro da comunidade vão se mostrar, vão construir a sua persona, né? Que no caso tem um termo específico que é persona. Tá, perfeito. E você, Paulo, você já tinha esse contato, né? O Rafa falou, né? Já via de um projeto antigo, mas a partir desse projeto antigo, um pouco antes ou há mais tempo, como foi esse contato? Bom, a primeira vez que eu tive contato foi na faculdade. Se eu não me engano, acho que foi em 2017, 2018. E assim como o Rafa falou, né, a gente acaba tendo, infelizmente, o primeiro contato bem estereotipado. Então, quando eu conheci a comunidade furry, eu ouvi falar pela primeira vez, não foi uma visão tão positiva, né? Mas eu fiquei muito curiosa, porque o pessoal falava de um olhar negativo, mas ao mesmo tempo eram pessoas que faziam produções artísticas maravilhosas. E aí eu fui querer saber um pouco mais, né, o que é esse mundo. Aí acabei entrando na época tinha um amigo Furry PT, né, comecei a conversar com várias outras pessoas da comunidade Furry lá, foi lá que eu conheci o primeiro contato mesmo com a comunidade, de maneira online, que é uma coisa muito forte, né. E a partir disso eu fui entrando na comunidade Furry de uma maneira muito fluida, acabei fazendo vários desenhos, criei meu personagem, né, minha persona, que é a Vega. E aí meio que foi casando isso, porque como eu estava no processo também da graduação em artes, né, em Dialogia, que é o Instituto de Artes, surgiu essa ideia de eu fazer o meu TCC pensando, por que não falar sobre a subcultura furry, né? Na época veio a pandemia, então a gente acabou meio que fazendo um protótipo, né, desse documentário. Vocês todos estavam presentes ali nesse momento de produção online, né? A gente lá no Discord, no Zoom, conversando, no Google Meet. E aí a gente pensando como que a gente vai fazer esse documentário, né? Sendo que a minha ideia principal era realmente trazer pessoas, né? Eu queria trazer vários olhares para significar o que significa furry, já que se as pessoas de fora estão falando sobre a comunidade furry, por que nós de dentro não falamos sobre a comunidade furry também, né? E aí a gente acabou aproveitando esse período assim, que a gente não conseguia sair, pra gente poder fazer essas entrevistas online. Então a gente fez muita entrevista via Discord na época, e esse primeiro protótipo que a gente fez, que foi só um projeto que eu acabei enviando, né, pra minha formação de TCC, ela ficou lá guardada. Eu fiquei com essa vontade muito grande de querer poder explorar melhor, né? Aí veio a oportunidade da Lei Paulo Gustavo, eu fiz a inscrição, não estava 100% segura se ia conseguir, foi uma coisa assim, né? Que eu acabei ficando muito feliz com essa oportunidade, que se não fosse essa oportunidade eu não ia, e vocês aqui estarem aqui presentes, da gente poder viajar ali, que a gente foi para as 5 regiões do Brasil, para poder conhecer pessoas novas que a gente nem conhecia, né? E eu acho que foi aumentando cada vez mais também esse olhar que eu tinha sobre a comunidade furry, que começou com uma coisa de são pessoas que gostam de fazer desenhos com personagens antropomórficos, muito legal, mas são pessoas, no plural, é muita gente diversa. E por que essas pessoas no plural estão aqui nesse espaço em comum? E aí eu acabei percebendo muita coisa assim interessante de reflexões a respeito de identidades, da pluralidade dentro da comunidade. Eu vou aproveitar esse gancho que você trouxe para poder a gente trazer um pouco sobre esse registro. Qual é o foco do registro, qual é a intenção da produção, e aí também depois passo para você
como roteirista, né? O que você teve de foco ali para poder montar esse roteiro. E aí explicar também um pouco, porque eu senti quando a gente estava em umas conversas com outras pessoas, né, que vieram perguntar para a gente, essa diferença também de roteiro. Porque aqui trata-se de um documentário, então há uma diferença de uma produção, por exemplo, audiovisual, cinematográfica, ficcional, né? Então também falar um pouco disso e qual foi a orientação que você trouxe ali do que registrar dessa sua cultura, né? Eu acho que eu prefiro até começar com você para explicar essa diferença do roteiro, falar o que eu te orientou ali, do que você queria trazer, depois a gente passa para o Paulo. Claro. Então, primeiro pensar que geralmente uma produção ficcional, o roteiro ele é pré-pronto. Então, eu escrevo uma história, eu penso personagens, eu penso uma trama, eu penso diálogos que vão alimentar essa trama, e tendo essa história escrita, eu vou e gravo. E aí eu faço um ensaio com atores, eu faço uma preparação para conseguir com que essa trama consiga se desenvolver a partir das áreas de direção, a partir da arte, a partir do som, a partir da atuação. Quando eu vou gravar um documentário é um recorte da realidade. Então, estou trabalhando com um material que é muito mais volúvel, ele escapa muito mais do controle do que uma história ficcional, porque eu consigo, em certa maneira, numa ficção, controlar aquilo que eu vou mostrar. Então, o personagem vai falar exatamente aquilo que eu quero que ele fale. As situações vão se desenvolver de forma com que a conclusão da história se dê da maneira que ela se dá no roteiro. Então, o controle que eu tenho é muito maior. Agora, num documentário, quando eu vou recortar a realidade, eu não consigo ter todo esse controle que eu tenho na ficção. As coisas são muito mais... escapam do controle, escapam da forma... Você pode ter, e é recomendado que quando você vai fazer um documentário, você tenha uma proposta, né, que a gente chama de estratégia de abordagem, que é quais são as técnicas e as formas como eu vou tentar aprender a realidade. Que aí pode ser através da entrevista com pessoas, através do recolhimento de depoimentos, a partir de uma reflexão pessoal que eu tenho quando eu, enquanto cineasta, me jogo na realidade, que eu percebo dessa realidade. Tem várias formas de você pensar e de você aprender a realidade. Nesse documentário, uma forma que a gente pensou na concepção foi a entrevista. Porque, de novo, se a gente está pensando que um dos objetivos desse documentário além de fazer uma apresentação da comunidade para a pessoa que não conhece, é mostrar como que essa comunidade vai se formar, né? Mostrar para as pessoas da comunidade quão diversa ela é, o quão ampla ela é, o quanto ela abarca pessoas. Então, como que eu consigo mostrar isso, essa proposta? A partir de mostrando diferentes perfis, diferentes pessoas. Então, a entrevista é útil para a gente nesse sentido. E aí, eu lembro que antes de começarmos a fazer essa entrevista, teve uma reunião geral com todo mundo da produção para pensar quais são as perguntas que a gente vai fazer, porque isso é muito importante. Se eu tenho um objetivo que é mostrar essa diversidade da comunidade, eu tenho que formular perguntas que proponham para a pessoa que está sendo entrevistada falar sobre isso, né? E aí, tendo realizado as entrevistas, a gente posteriormente fez uma outra reunião para pensar como que essa entrevista vai conseguir ser formatada de forma a mostrar essa diversidade, porque é aquilo, né? De novo, voltando, é importante frisar, parece repetitivo, mas importante. A realidade não é aquilo que a gente quer que ela seja, né? Muitas vezes a gente vai achar que a entrevista vai ser tal coisa, vai ser X, e ela acaba sendo Y. Então, na edição e na montagem do roteiro, a gente tem que ajustar, pensar, tá, o resultado da entrevista me deu isso. Às vezes o entrevistado é mais tímido, ele tem umas respostas que são muito protocolares, do tipo, eu pergunto, você se sente assim ou assado? A pessoa fala assim. Às vezes a pessoa não rende. São condições que acontecem do fazer o filme. E na edição a gente tem que pensar tudo isso, né? Com esse material pronto agora, eu tenho algo para pensar. Eu vou recortar essas entrevistas e tentar construir de forma com que as coisas se encadeiem de forma lógica. É uma das formas de pensar um roteiro, né? De novo, é uma coisa que eu levo para mim. Tem pessoas que podem não concordar, mas eu acho que cada caso é um caso. Tem aqueles livros de roteiro que vendem assim, faça um roteiro desse jeito, daquilo tudo. Se você gosta, gente, apoia assim, usem pra você, mas eu acho que cada situação requer uma abordagem diferente. No caso desse documentário foi muito isso, assim. A nossa proposta foi tentar construir um fio lógico,
de encadear as entrevistas, encadear as respostas, de maneira que a pessoa que está assistindo compreendesse um pouco mais sobre a comunidade, a partir das pessoas que compõem ela. Foi a nossa proposta. Tem pessoas que poderiam pegar esse mesmo material e construir uma coisa de outra maneira, né? Não mostrar, sei lá, não construir um fio lógico, mas construir um fio mais sensorial, de como essas pessoas e tal. Mas nossa proposta foi construir um fio lógico, de tá, vamos pensar essas entrevistas a partir de núcleos temáticos. Então, o primeiro núcleo que a gente pensou foi o que significa ser furry. O segundo núcleo foi como que a identidade furry se intersecciona com outras identidades, né? Identidade de gênero, identidade sexual, com a racial, com a identidade, com a neurodivergência, com a neurodiversidade, como que essas identidades se interseccionam. E depois, como que a comunidade furry se relaciona com o acolhimento. Como que as pessoas que estão na comunidade se sentem acolhidas ou não, ou porque elas entraram na comunidade. Foram esses três núcleos que a gente pensou para compor o roteiro. E aí, com isso pensado, a gente foi encaixando, né? Um processo literalmente de encaixar, tipo, encaixa, tira, funciona, não funciona. Eu acho que é outro trecho que funciona melhor. A pessoa acha que falou melhor essa definição, que a gente encaixa que a pessoa tira. Então é um processo bastante combinatório, assim, que você vai testando e vendo o que funciona e o que não funciona. Bem Lego mesmo. Bem Lego, exatamente. Assim, se você for pensar nessa questão para uma alegoria de montagem de Lego, que você vai montando e vendo o que funciona e o que não funciona. E é um processo bastante divertido, assim, porque você vai e volta, é bastante reflexivo também e bastante colaborativo, né? O roteiro, em teoria, é assinado por mim, mas todo mundo participou, né, que estava na produção. A Paola trouxe muitas coisas que ela falou assim, não, acho isso muito importante, vamos colocar. Você também trouxe, assim, não, acho isso legal, vamos trazer, vamos colocar. E aí eu trouxe as minhas perspectivas sobre as entrevistas, né, que eu estava de fora, não fui fazer entrevista, fui ver entrevista no pós. E aí tudo isso depois, na realização do roteiro, é muito bom, porque são perspectivas diferentes que enriquecem, né? Você estando lá na experiência, vocês têm uma ideia. Eu estando de fora assistindo, eu tenho outra. E tudo isso vai sendo combinado para no final chegar no roteiro final. Então foi um processo bastante divertido, assim, bastante dialógico, bastante curioso, assim. Eu não esperava que o processo ia ser da maneira como foi, mas acho que fluiu de maneira muito boa. Você, da sua perspectiva da direção, o que orientou ali para poder dirigir o registro, né, tanto na parte da produção quanto na parte de montagem do roteiro e agora também nesse momento que está numa pós-produção? Bom, como eu falei, já eram umas ideias que a gente já tinha, não foi a primeira vez que a gente estava falando, vou fazer um documentário furry, né? E também, eu venho também do teatro, e o teatro funciona muito no coletivo. Então, meu olhar sobre audiovisual, ele é muito no coletivo, né? Seja tanto pro olhar do produto, que vai falar sobre coletivo, seja tanto como um meio de produção também. Então, eu sempre pensei num espaço onde a gente pudesse se comunicar como um todo, para a gente poder fazer uma coisa que seja mais a nossa cara, né? Que traga uma identidade nossa também como produtores audiovisuais que a gente está lá. E a abordagem foi essa, a gente fez várias reuniões, talvez online, teve depois no final, quando a gente foi presencialmente, pegar o roteiro, conversando lá, a gente falou isso aqui vai, isso aqui não vai, né? A dor também, porque a gente tem tem a pessoa que vai lá e faz a entrevista. Eu e o Pulinha, a gente foi lá e fez as entrevistas. Então a gente queria, abordar todo mundo, porque foi muito legal. A gente tem uma memória, né, da experiência de cada entrevista como sendo uma coisa única, né? E que todos puderam contribuir, estavam lá. Muita pessoa que era tímida, que aos poucos foi se abrindo. E a gente acabou vendo como isso foi importante não só pra gente, mas também para os próprios entrevistados. E aí a gente acabou dando um apego, né? E a pessoa de fora, que não foi nas entrevistas, no caso o Rafael, ele já olhava já como um produto ali. Então ele não tinha essa ligação que a gente teve com as pessoas que a gente entrevistou. E eu acho que realmente isso foi muito bom, porque aí a gente aprendeu a se desapegar, né?
Porque se a gente não se desapega, a gente não consegue criar uma narrativa que faça sentido, né? Que a gente não consegue finalizar uma obra. A gente precisa olhar um fio aí, o que a gente quer falar especificamente, né? E como o Rafael falou, né, esses 3 bases que a gente pensou sobre a comunidade, que tudo isso aí vai fluir justamente para falar sobre as reflexões identitárias de gênero, de raça, pessoas PCD, que fazem parte da comunidade, né? Então, a gente pensando na comunidade como um espaço múltiplo, né? E dentro também desse gosto em comum que faz parte de um universo geek, né? Então, foi uma experiência muito gostosa, porque eu e você, Pulinho, você pode até falar, quando a gente foi em espaços que eram, às vezes era a casa de um colega, às vezes era, a gente falava, vamos reunir todo mundo na biblioteca, se encontrar aqui e fazer as entrevistas. Outras vezes eram em eventos, né? E essa variedade de experiências, uma viagem era sempre diferente da outra, né? Não tinha aquela de, qual que eu mais gostei, qual que eu menos gostei. Todas são muito legais, né? Foram experiências muito boas. Falando rapidamente, eu acho que isso que você colocou acontece, que a gente se apega à entrevista ali final, porque a gente vai conversar com o pessoal e aí a gente vê ali a experiência de cada um, o que sentiu cada um, o que cada um quis colocar. Cada momento ali também, por parte da produção ali também, atribuiu ali um sentimento, um carinho especial para a gente chegar ali e conseguir conversar com a pessoa. Então ela é bem nesse sentido mesmo, a gente acaba tomando um carinho que a gente não quer cortar algumas coisas ali, mas infelizmente, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que a gente fez 32 entrevistas ao todo, mais ou menos 2 horas de cada entrevista, então nunca que isso ia dar no que a gente podia ali colocar de média-metragem, né, de produção, mas a gente teve que fazer esse recorte para poder a gente conseguir colocar dentro da produção, né, do documentário. Mas esse processo igualmente ele é bom, porque a gente foi trazendo que às vezes a gente teve, como o Rafael colocou, a gente teve no momento da experiência, a gente teve um feeling ali de alguma coisa que não, isso daqui é bom colocar. E às vezes quando a gente está vendo ali o produto depois, a gente não percebeu que isso dali ou era importante para a pessoa, ou teve um contexto ali por fora que não deu para perceber, né, que seria interessante. Ou às vezes a gente se apega demais a uma cena, uma fala específica que a gente acha bonito e realmente faz todo sentido, mas dentro do recorde como um todo ele não faz sentido, né? Sim. Então é importante também falar disso. E aí vocês comentaram também que tinha esse projeto inicial, né, do documentário, né, ele passou ali por uma primeira versão até chegar nessa versão. O que mudou? Mudou esse foco? Esse foco já existia antes para poder ser registrado a subcultura? Ou a partir do momento que você também mudou a possibilidade, né, você tinha ali as entrevistas, como você comentou, as entrevistas no Discord, e agora poderia ir nos lugares, mudou também essa ideia de não, vamos abordar de outra maneira, outra linguagem. O que muda nesse processo, desse primeiro recorte, para o que a gente vai ter agora no documentário? Aí começando com você, Paulo, depois a gente vai com o Rafael. Bom, mudou muita coisa, porque anos se passaram até a gente chegar aqui, né? A primeira vez foi em 2020, estamos em 2025, né? Acabou casando também que eu acabei entrando no mestrado, eu acabei amadurecendo mais algumas questões, geral mesmo, com um olhar mais crítico, né, que eu não tinha antes. E aí eu acabei também descobrindo novas formas do que pode significar se for para mim mesmo, né? Então acabou amadurecendo muito, porque no início o que eu queria fazer era trazer essa diversidade que eu falava, mas era a diversidade colorida de fursuites, de desenhos, toda essa parte mais da imagem, né? De construção de fursona, de construção de personagem, né? Era essa o meu foco, era essa parte da imagem. Mas aí com o passar do tempo, até chegar aqui, percebendo que por trás dessas construções diferentes de imagem, esses registros que cada um traz consigo, são registros também pessoais. E ali está marcada de muita coisa própria de cada um.
né, da comunidade furry para se sentir acolhido de alguma maneira, ou se reconhecer também de alguma maneira, né? E eu, por exemplo, como uma coisa pessoal minha, eu sou uma pessoa que faz parte da comunidade furry e também da comunidade LGBT, né? E foi pela minha fursona, eu trabalhando essas coisas na minha fursona, que eu consegui sair do armário, né? Então, não sou eu a única, são outras pessoas também. E aí, a partir dessas reflexões pessoais e indo fazer as entrevistas, eu acabei percebendo, né, que o foco não era só olhar na imagem, mas era olhar o que estava por trás disso, o interior de cada pessoa, né? E aí acabou mudando tudo isso, essa perspectiva mesmo do documentário, do roteiro, acabou mudando completamente, porque não era mais vamos fazer um recorte histórico para falar, olha que legal aqui as pessoas, os personagens, que é super válido, né? Mas o meu olhar acabou se interessando por uma outra coisa, né? Que é não um recorte histórico da comunidade, mas é um recorte histórico pessoal de cada um, querendo ou não, sabe? Porque são registros pessoais ali que significam algo. Na sua percepção? Eu concordo que mudou muito, assim. Se você for pensar que a base do documentário atualmente é a questão identitária, e assim, modéstia à parte, não sou especialista em identidade, mas eu acabo tocando nisso uma hora ou outra por causa da minha própria área de estudo, né? Você vai pensar que na primeira vez que a gente fez esse documentário, realmente a primeira abordagem estava muito, carecia muito de uma perspectiva identitária um pouco mais, não criteriosa, mas um pouco mais abrangente, assim. Porque você vai pensar que nas primeiras entrevistas que a gente teve do primeiro documentário lá em 2020, pensava-se essa identidade enquanto uma coisa muito fixada. E tem-se que identidade fixa é uma coisa que não existe, assim, pelo menos na minha perspectiva. A identidade é uma coisa que ela vai se alterando conforme a pessoa vai também se explorando, vai tendo outras experiências, vai compreendendo mais sobre si, vai compreendendo mais sobre o mundo, porque a identidade não é uma coisa também unicamente individual. A identidade é uma coisa coletiva. E aí a coletividade, ela também vai perturbar a forma como eu me identifico, a forma como as pessoas me identificam, a forma como as identidades são construídas. Como eu respondo de tudo isso, né? Exato. Então, pensar que um dos fortes, eu acho, desse documentário agora, de 2025, é justamente pensar como que a identidade furry não está desconexa de outras identidades. E é pensar como essas identidades elas vão se atravessar, certo? Porque, por exemplo, uma coisa que a Paula acabou de falar, eu concordo muito, a gente não pode pegar o furry, a fursona da pessoa, e ter ela como um dado concreto, assim, um dado concreto que eu digo, é isso porque é isso. Para compreender, pensar que tipo, a fursona também, muitas das entrevistas dizem que a minha fursona ela é uma parte da minha personalidade, ou ela é uma idealização, ou ela é uma representação da minha identidade que vai incorporar elementos positivos e negativos, entre aspas, né? Que aí, essa questão de positivo e negativo dá até para discutir o que é positivo e o que é negativo, mas enfim, as pessoas dizem que a fursona, ela é um recorte, então, dessa identidade. Então, se eu vou pensar fursona, eu não posso separar isso de pensar identidade. E o forte desse documentário é justamente trazer essa questão identitária para frente, né? E as pessoas falam nas entrevistas, me ajudou a pensar a minha identidade de gênero, a pensar a minha identidade, minha neurodivergência, minha identidade sexual, e trazer esses recortes, né, de como que a comunidade em si também ela é aberta a esses atravessamentos identitários. Então, acho que nessa perspectiva, esse documentário atual ele é muito mais rico, ele traz muito mais material para as pessoas conseguirem refletir sobre essa questão identitária. O outro estava muito, muito básico nessa questão. O que, de novo, né, não acho que seja obrigatório que toda obra traga super uma análise sobre identidade quando traz questão furry. Não, acho que cada filme é um recorte, cada diretor traz a proposta que ele quer, as duas propostas elas têm suas qualidades e seus defeitos, mas eu sentia que desde o primeiro
queria se trazer sobre a questão de identidade. Sim, sim. Queria ser. Mas o primeiro, por todas as questões também de pandemia, mas também pandemia, restrição de local. É complicado você fazer entrevistas online, porque na internet você não tem contato com a corporeidade da pessoa. Uhum. E assim, quando você está no confronto pessoal, é você, a pessoa e a câmera, é diferente. É diferente porque você consegue ver como essa identidade vai se refletir no corpo da pessoa. Como ela se porta, como ela se comporta, como ela se apresenta. Porque tiveram, por exemplo, tem uma instância que eu acho muito válida, que agora eu vou esquecer o nome da entrevistada, mas que foi feita com a Shira Zen. Foi feita uma primeira entrevista com ela estava com a parte da fursuit, com a cabeça, que ela não queria se mostrar. Foi N motivos. E depois, vocês foram em outro evento e ela também estava lá e falou assim, não, posso fazer entrevista sem a cabeça? Que aí, isso por si só é uma coisa que dá pra você refletir. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Entende? É uma coisa que na internet, se fizer uma coisa online, meio que se perde. E o confronto presencial, ele dá pano pra manga pra explorar o porquê isso aconteceu. Entendeu? Então isso é muito bom. Então, ter feito essas entrevistas presenciais, ter a possibilidade de ir nos locais, de ver as pessoas pessoais, deu também mais recurso para pensar sobre essas questões, eu acho. Eu vou aproveitar também, a gente está fazendo um registro sobre cultura, né? Vocês têm essa experiência já acadêmica, né, de formação e também profissional de trabalho audiovisual. E tanto a Paola, né, ela está assinando na direção desse documentário, né, o Rafael trabalhou na equipe, e a Paola trabalhou na equipe e você assinou o documentário ontem, né? Você está fazendo a divulgação. Ambos ali eles estão olhando para grupos sociais que vão acabar construindo uma cultura em torno deles mesmos. Sim. Como dentro dessa produção audiovisual, os cuidados é diferente quando você vai olhar um grupo específico que tem uma cultura específica ali, que eles estão tendo essa intersecção entre eles da mesma cultura. Tem algum cuidado que vocês têm que ter durante essa produção para conseguir fazer esse registro? Porque às vezes aquele grupo não vai compartilhar de uma cultura que a sociedade toda está sendo compartilhada. Aí, aproveitar, acho que a gente está falando aqui do documentário, eu trazer você primeiro, você teve essa experiência aqui como equipe, mas na direção de um outro grupo que você estava olhando. Então eu queria ouvir você primeiro e depois a Paola. Então, não qualquer pessoa, mas eu acho que as pessoas que estudam cinema, elas vão acabar, num momento ou outro, se deparando com o filme etnográfico. Uhum. E aí tem várias questões em volta do filme etnográfico que, para você só falar delas, você precisa de uma mesa inteira, assim, para explicar mais sobre. Mas, em poucas palavras, o filme etnográfico é um filme que ele se preocupa em registrar uma cultura, um grupo. E aí você tem, nesse tipo de filme, críticas que são válidas sobre a questão de como eu vou registrar essa cultura, né? Porque geralmente nos primeiros filmes eram um grupo de europeus que vão numa cultura africana registrar as pessoas lá e não tem um cuidado em pensar como essa cultura se desenvolve, em compreender realmente as nuances dessa cultura. Tem mais um exotismo que se tem, né? Vai lá porque é diferente, olha que engraçadinho. Tem um pouco desse exotismo nesses primeiros filmes. E que é válido de se discutir, que é válido de se criticar. Então, a gente como estudante de cinema, a gente já tem um pouco dessa bagagem, né? Da história desses tipos de filme. E aí, querendo ou não, a gente, quando chega agora na contemporaneidade, a gente vai tratar de cultura, tem-se esse cuidado de não tentar fazer uma representação estereotipada desse grupo, de não fazer uma representação que vai para essa via do exotismo, de que cultura exótica, é diferente e tal. Uhum. Tem-se uma preocupação de fazer um registro que tem de ser o mais, não verossímil, mas mais, esqueci agora a palavra especificamente, mas tem a ver com mostrar um registro sempre com
preconceito. Deixar do jeito como ela realmente porque querendo ou não, é impossível, assim, não ter mas viés. tentar ao máximo, né? Tentar ser o mais... Tem uma palavra muito boa pra você usar, mas eu vou lembrar, quando eu lembrar dessa palavra eu trago ela. Mas tentar trazer um registro que seja... Mostre, ao mesmo tempo, mostre a sua posição, né? Mostrar assim, olha, eu sou um documentarista, eu tô falando dessa cultura, mostrar que isso é um ponto de vista seu, que isso não é a cultura em geral, mas isso é um ponto de vista. Essa é um tipo de registro documental que vai para essa vibe etnográfica que é o mais usual atualmente, porque mostra a posição do documentarista, né? Mostra assim, não, esse é um registro que ele não tenta pegar de maneira holística essa cultura, mas ele é parcial. E aí uma das formas de se fazer isso é por meio do corpo do documentarista aparecendo. Foi até uma coisa que a gente discutiu antes de fazer a gravação. Olha, vocês vão... Uma vantagem que se tinha é que quem está dirigindo e quem está fazendo entrevista é da própria comunidade, então isso já é uma vantagem. Porque aí já penso que tem uma facilidade de entrar na cultura, com conhecimento prévio já, então tem uma vantagem, uma facilidade. Mas além disso, né, por mais que você seja parte daquela cultura, ainda assim o seu registro ele vai ser parcial. Então, a partir do momento que você mostra essa parcialidade com o seu corpo na cena, a pessoa já está percebendo, olha, não, é uma pessoa que está entrando lá, que está fazendo perguntas, então tem uma parcialidade ali. Entrevista, por si só, é um recurso cinematográfico que mostra para as pessoas que aquilo dali é parcial. Agora, no Homens, da Machosfera, a proposta que a gente teve na realização daquele curta é, ao mesmo tempo, apresentar esse grupo de homens com pensamentos misóginos, ao mesmo tempo que a gente contrapunha os pensamentos que eles estavam apresentando. Mas ali a gente optou por uma abordagem impessoal, no sentido assim, a gente não aparece em corpo, porque foi um documentário gravado a partir da internet, porque é uma comunidade da internet, né? Uma coisa que a gente pensou muito, eles se organizam através da internet, através de computadores, através de comunidades no YouTube, no Reddit, no Twitter. Não faz sentido a gente chamar essa pessoa para fora da internet para conversar sobre comunidades da internet, então a gente vai gravar uma coisa online. Mas uma coisa importante para a gente foi justamente posicionar, porque eles estavam mostrando lá, as afirmações que eles estavam fazendo não são afirmações absolutas. Então a gente trouxe pessoas para o documentário que rebatiam os pontos que eles traziam. Então, por exemplo, o masculinista falava que mulheres são beneficiadas na sociedade, que elas têm vantagens aos homens, que não existe machismo. A gente trouxe a Glenda, que é uma feminista, para contrariar, para trazer o contraponto. Então a gente tentou trazer ao mesmo tempo que está apresentando o que eles estão falando, né? Sim. A gente não quer fazer com que não quer montar um documentário de forma para falar assim, não, essa é a verdade absoluta e tal, porque geralmente o documentário, dependendo de quem faz, ele também serve como uma ferramenta de propaganda, né? Sim. De construir uma realidade, de construir uma afirmação sobre o mundo que nem sempre é verídica. No Homem a gente teve essa preocupação de trazer pessoas que contrapôssem os pontos que os caras estavam fazendo. No documentário Courage, a questão de posicionamento sobre a realidade foi justamente para a entrevista, né? Mostrar que é um recorte da realidade, é um recorte de pessoas que estão indo fazer entrevista e que essas pessoas o recorte é elas que estão dando, né? Para mostrar que não é a gente não está ali, enquanto documentarista, tentando falar, não, é só isso a comunidade fur, a comunidade é só, não, é um recorte. E o recorte se faz por meio das pessoas que estão lá fazendo a pergunta, né? Fazendo entrevista. Não é a sua percepção, Paulo? Você que foi da equipe do Homens e também assina a direção do documentário Uma Chamada Fur. Bom, são dois documentários diferentes e bem opostos. Porque enquanto uma comunidade cresce pelo ódio, que é todo esse pessoal, né, da machosfera e tal, a outra cresce pelo amor do conjunto com personagens antropomórficos, né? Mas são comunidades, né? E como um todo a gente sempre tem que tomar aquele cuidado de não trazer muito viés pessoal nosso. Então, por mais que a gente veja lá no documentário Homens, essas pessoas ali que estão trazendo seus discursos de ódio, né? A gente tem que tirar um pouco da nossa pessoa para poder tentar ali ouvi-los, para poder construir narrativas, né,
pro documentário. E do mesmo jeito na comunidade furry, porque senão a gente faz também uma propaganda muito alienante, eu acho, em ambos os sentidos, sabe? Em ambos os tipos de documentário ali que a gente acabou trabalhando, né? Uma outra coisa que eu acho interessante também de falar é assim, no documentário Homens, nenhum de nós aqui, felizmente, fazemos parte dessa machosfera. Então a gente não é de dentro da comunidade. Então a gente já tinha essa posição do de fora, do que a gente ouvia, do que a gente olhava e como que a gente recebia todas essas informações que as pessoas de dentro estavam passando pra gente. Já no documentário Furry, eu e você, Paulinho, já éramos parte da comunidade Furry. Né? O Rafa não era, mas ele já conhecia muito, muito mesmo. E você já é da comunidade geek também, que já tinha ali uma proximidade ali, querendo ou não, né? Então, já foi um olhar bem diferente quando a gente era de dentro. A gente já tinha essa proximidade, né? Aí, a maneira como a gente abordou os dois foi muito diferente, né? A gente já podia entrar em eventos, podia conversar com pessoas e ir para casa delas, ou marcar um encontro para reunir um monte de gente. Já era um outro olhar, já era uma outra conexão que a gente tinha com essas pessoas, né? E tudo isso acabou levando a essa narrativa que a gente tem no documentário, né? Porque enquanto a gente era de fora, a gente tinha uma visão X do que a gente ia falar e abordar no documentário. Enquanto a gente estava dentro da comunidade aqui, a gente tinha uma outra visão do que a gente queria levar. Por isso que a gente aparece em cena, por isso que tem eu e o Pulinho ali entrevistando as pessoas. Porque não é uma entrevista para a chamada Furry, embora a gente tenha entrevistados, não é uma entrevista sobre os entrevistados, mas é uma entrevista da comunidade. Então, a comunidade que está sendo entrevistada ali. Então, é a Shira, o Keto, que a gente entrevistou, mas a gente também está ali em cena, né? Porque não é só o que a pessoa vai responder, mas como nós estamos ali respondendo. Como ocorre essa relação aí. Exatamente, né? E foi essa abordagem que a gente tomou, né? Que realmente ele não iria ser, não ia dar para fazer no Discord, como a gente estava fazendo inicialmente, né? E tem toda essa questão também, né? A gente não sabe, quando a gente faz uma pergunta para uma pessoa, e se ela se sente confortável ou não, pelo áudio, muitas vezes, que muitas das entrevistas foram por áudio. Já visualmente a gente consegue saber, não, a pessoa não está se sentindo confortável para falar isso. Então vamos abordar outra coisa, vamos abordar de outro modo, né? É uma diferença, né? E que também é uma diferença muito grande para ambos os tipos de documentários. O documentário Homens ele foi feito tudo online. O documentário Furry não, ele foi feito presencial. Isso também vai ajudar a gente a construir ali uma narrativa diferente, né? No caso, o pessoal da comunidade da machosfera, eles ficam no espaço da bolha virtual, porque para eles é o espaço de conforto deles, já que eles podem fazer todos esses discursos de ódio e não serem, né, em tese, penalizados por isso. Já a comunidade Furry é uma comunidade que vai falar sobre essa diversidade e essa celebração, né, de personagens antropomórficos. Então, muitos começam no virtual, mas tem muitos espaços físicos, né? Então, tem-se ali também, né, as próprias comunidades ali, como que elas funcionam melhor, e tudo isso faz parte ali de como que a gente foi pensando caminhos para produzir os documentários. A palavra que eu queria falar lá, lembrei, a palavra é autenticidade. A questão justamente de se aproveitar da questão de tem pessoas da comunidade para aproveitar-se disso para conseguir fazer a entrevista presencial é justamente isso. Eu acho que uma das questões bastante importantes para se pensar documentário, né, e várias pessoas colocam em xeque quando vai falar da questão de como que eu vou abarcar essa realidade, é a questão da autenticidade, né? Como que eu consigo ser o mais autêntico possível com aquela representação que eu estou propondo a fazer.
E uma das questões que a gente falou é, vamos se aproveitar disso, né? Vocês são da comunidade, vocês já estão lá dentro, vocês vão trazer um retrato dessa comunidade que pode soar muito mais autêntico do que o retrato de uma pessoa que já tem uma opinião negativa, que vai fazer um documentário super enviesado, né? Com referências também, às vezes, que não tem nada a ver com a comunidade. Então, a gente se aproveitou dessas questões justamente para conseguir trazer um registro que a gente sentiu que fosse mais autêntico. Legal. Vou aproveitar essa parte que vocês trouxeram, queria que vocês falassem um pouquinho mais, pela experiência que vocês já têm com produção e formação, né, no audiovisual, porque a gente está tendo com uma chamada Furry essa primeira produção nacional de média-metragem que vai olhar para a subcultura Furry. A gente teve já um trabalho internacional, né, que foi através de um curta que olhou para a subcultura Furry. E a gente tem também trabalhos de comunicadores mesmo da própria comunidade, que eles vão às vezes fazer um vídeo, às vezes fazer algum trabalho ali audiovisual mesmo, pensando no audiovisual, mas não cinematográfico, né? Para poder trazer, explicar o que é a comunidade Furry, explicar aspectos da comunidade Furry, entrevistar algumas pessoas, né? E aí eu achei interessante o que vocês falaram. O Rafa principalmente falou que é impossível não ter um viés quando você está olhando para lá. Quem não trabalha, mas tem muita vontade de trabalhar com a produção audiovisual, quer olhar, pode ser para a subcultura Furry, mas também para outras culturas. Como olhar, como fazer o máximo para poder esse viés nosso, né, pessoal, não atrapalhar na produção ali, né, de fazer esse registro, de fazer esse recorte. Então, acho que atrapalhar sempre vai. Eu acho impossível não. A minha opinião é, se você quer ser o mais justo, assim, com a pessoa que está assistindo, porque assim, ó, a gente também não pode considerar que quem está assistindo é culpa. As pessoas sabem que aquilo é um material construído por alguém, editado por alguém, filmado por alguém. As pessoas sabem isso. É que algumas produções, elas tentam esconder isso e outras não. Então, acho que se você quer ser sincero com a pessoa que está assistindo, é mostrar justamente que o que eu estou fazendo aqui é um recorte. E você não precisa, para mostrar isso, falar assim, ó, isso é um recorte. Não. Tem ferramentas que mostram que você está fazendo isso, entendeu? Eu acho que essa é uma das formas de você começar a pensar produções, entendeu? Mostrar, principalmente no documentário, mostrar assim, olha, a minha perspectiva é essa, eu estou fazendo recorte a partir disso. Eu não estou tentando fazer um registro que ele é absoluto, que ele é holístico, mas ele é parcial e está tudo bem, esse é o recorte que eu estou fazendo. E é isso, porque, por exemplo, você vai pegar algumas, e as pessoas podem achar que é estranho o que eu vou falar agora, assim, você está assistindo isso? Estou, gente, eu acho que você tem que assistir um pouco de tudo, assim, não concordando, mas assistindo. Esses tempos eu fui assistir um documentário do Brasil Paralelo. Não paguei para assistir, tá lá na grande biblioteca mundial, né, das redes de computadores. Eu assisti, pagar não pagaria, mas eu fui ver, porque muitas pessoas acabam engajando muito com o Brasil Paralelo. Eu fui ver, o que eles têm de tão interessante assim, que as pessoas gostam? Eu fui assistir um documentário deles. E é incrível, assim, como eles tentam trazer as questões que eles trazem como se fossem verdade, e eles distorcem a realidade de uma maneira assim tão ridícula que você fica se questionando assim, como é possível. Porque, por exemplo, o nome do documentário que eu assisti deles é Pátria Educadora. É um documentário em 4 partes que eles tentam falar sobre as bases da educação brasileira e por que a educação brasileira faliu. Entre aspas, né, faliu. Porque é uma droga. E aí a primeira parte eles fazem um bem bolado assim para mostrar quais são as bases da educação ocidental. Que até é relativamente tranquila essa parte, porque eles mostram que as bases da educação vêm da Igreja Católica, Até aí você fala, tudo bem, entendo. Depois eles vêm para o Brasil, e aí eles trazem o Paulo Freire, né, que é um educador muito importante para qualquer pessoa que vai estudar educação. Você tem que ler Paulo Freire, para compreender como que a educação brasileira se formou. Não só a educação. Não só a educação, mas principalmente a educação. E aí quando eles trazem o Paulo Freire, eles começam a trazer a teoria da conspiração, de marxismo cultural, de como o Paulo Freire destruiu a educação, e aí, porque durante a ditadura militar ele foi perseguido.
eles falam que a perseguição do Paulo Freire se deu porque o Paulo Freire porque a educação, o método dele era péssimo, não porque tipo, tinha uma motivação política. Falando que não, ele foi perseguido porque a educação dele não funcionava. Então eles pegam um fato histórico e eles justificam esse fato histórico a partir de outra motivação, entendeu? E aí você percebe ali que a pessoa está tentando apresentar a forma como eles criam esse documentário. Né? É um documentário tipo clássico, que é voz de Deus, né, voice-over, narração. Trazem entrevistados que servem como vozes de autoridade, que é tipo, fulano de tal, que é reitor de faculdade, católico, não sei o quê. E ali você vê claramente que eles estão buscando ocultar esse viés que eles têm. Eles usam ferramentas que o próprio meio audiovisual fornece para ocultar esse viés. E uma pessoa que não tem esse estudo, digamos assim, que não assiste criticamente as coisas, pode acabar convencendo e comprando a ideia deles, mas não, gente. Ali, justamente eles tentando ocultar o viés. Então, por isso que eu falo assim, viés todo mundo tem. Eu acho impossível você não ter um viés. Sim. Você tentar fingir que você não tem, você vai cair no mesmo barco com essa galera daí, negacionista. A questão é mostrar esse viés a partir dos recursos que o próprio audiovisual fornece para você. Entendeu? Acho que é o mais justo que você faz. Do que tentar, não tem viés de ser a verdade absoluta. Não, gente. Por favor, século XXI, pós-estruturalismo, entendeu? Pós-modernismo. Você, Paulo, você também... Como também fazer essa produção? Você tomou algum cuidado para poder trazer o que você pensava, né? Porque você está ali dentro, como pessoa que está ali aparecendo nas filmagens, mas ao mesmo tempo mostrar que é um recorte, ao mesmo tempo mostrar que você está fazendo essas entrevistas, as pessoas estão trazendo ali o que elas estão pensando a partir do que elas entendem como comunidade, o que elas entendem como identidade. O que você pensou nesse momento quando você estava ali fazendo essa entrevista, especificamente porque você também estava indo aos locais, né? E eu faço parte da comunidade. É assim como o Rafael falou, todos nós temos esses viés, não tem como, né? Mas eu acho que o viés ele é importante e necessário quando você tem um olhar crítico daquilo que você está fazendo. Então, o fato de eu fazer parte da comunidade, ele para mim já representava alguma coisa. Já me dava o valor de por que eu estou querendo fazer esse documentário, sabe? A minha vontade de poder ir atrás para produzir esse documentário, né? Ao mesmo tempo que eu entendia que era um espaço de comunidade, então não é um espaço só meu. Não é uma coisa assim, o que a Paola pensa sobre a comunidade furry e eu quero mostrar para todo mundo assistir, né? Eu não tinha esse olhar de tipo, o meu documentário, eu tinha um olhar de o documentário, que vai falar, um documentário na verdade, que chama Uma Chamada Furry, né? E era justamente falar sobre o meu projeto que eu escrevi para Paulo Gustavo um documentário furry. Não é para ser também aquele que vai dar a resposta de tudo, né? Mas é um olhar que não é meu, é um olhar múltiplo sobre um recorte nosso aqui, né? Que a gente olhou e falou, isso aqui que funciona. Então, eu abracei muito o meu viés nesse sentido de poder me incentivar a continuar produzindo, né? E de poder conhecer as pessoas e dar um espaço de fala para elas. Porque como para mim era muito importante a comunidade furry e eu quero mostrar a comunidade furry, é muito importante eu dar esse espaço de voz para elas. Então, o viés ali nesse sentido para mim funcionou, né? Eu acho que quando você tem um olhar crítico sobre esse viés é importante. Quando a gente estava no Homens, por exemplo, né, eu tinha, obviamente, o viés contrário ao que todos eles estavam falando, até porque tinham agressões ali que iam diretamente à minha pessoa, né? Então, mas apesar, como eu tinha um olhar crítico sobre esse viés, era beleza, isso aqui que ele falou me incomodou, vou perguntar a respeito disso para poder entender o que ele está querendo se comunicar e como funciona esse discurso que ele está trazendo, né? Então eu acho que o viés ele é muito importante, só que você precisa ter um olhar crítico com isso. Sim, porque no próprio documentário furry, no momento que você chega e fala, esse documentário é feito por uma pessoa que é da comunidade, como tá aí? O viés tá aí.
Exato. A pessoa já percebe assim, não, eu vou pegar uma coisa, vou assistir uma obra que vem de uma pessoa que está de dentro. Então a visão já está aí, você já está posicionando, né, de onde... E aí, no caso do homens, a questão crítica, né, é justamente você, quando você faz uma entrevista e aí você percebe, você tem uma visão crítica sobre aquilo que a pessoa está falando, você não toma como verdade absoluta, você consegue perceber as contradições do próprio discurso, que foi uma coisa que foi muito útil. Eu fui a pessoa também que montou o Homem, né, fiz o roteiro. Para mim foi ótimo, porque você percebe que na fala de um e do outro as pessoas estão se contradizendo. Um dos membros da machosfera lá do Red Pill falava assim, não, a gente acolhe os incels, porque os incels são isso, aquilo e o outro. O incel chegava e falava assim, não, eu acho que ela é o Red Pill patético. E aí eu colocando isso no documentário, mostrando essas contradições, a pessoa que está assistindo percebe assim, que ó, o cara tá falando isso, mas não é assim que funciona, tá? O Red Pill tá falando que é uma maravilha, que todo mundo se ama, os homens se amam, mas o outro cara foi lá e chamou ele de patético. Então não é da maneira que ele tá falando. Então a pessoa percebe ali qual que é o viés, digamos assim, né? Mas a forma como eu, enquanto documentarista, fiz o roteiro. Ela percebe ali que, olha, se ele fosse um cara que estava concordando com tudo isso, ele tentava construir esse discurso dos caras como um discurso totalizante, um discurso coerente, um discurso que faz sentido por si só. Mas não, ali a gente está tentando mostrar que, olha, os caras estão falando coisas que eles mesmos não concordam com eles. Eles estão construindo um discurso que não faz sentido. Então, no Homens foi essa proposta, foi essa maneira como a gente tentou construir um discurso que era contrário às falas da galera da machosfera. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar é que muito tempo atrás eu fui ler um livro que fala sobre direção de audiovisual. Não sei qual é o nome dele, acho que é Mamet. E, cara, ele fala bem isso. O audiovisual ele funciona das contradições. E ele funciona como esse Lego que a gente monta. E a gente monta e conecta pelas contradições. Sempre é assim. Então, às vezes é mais direto, às vezes é indireto. Por exemplo, na comunidade Furry, o documentário que a gente fez, chamado Furry, é pelas contradições, porque cada um tem um olhar específico do que significa essa Furry. Era só isso. Não, mas isso é legal mesmo. Eu vou aproveitar também a experiência de vocês, porque tem muita gente que quer começar a fazer uma produção audiovisual e não sabe que tem editais públicos que podem ajudar, seja na parte da pesquisa, da produção e até na finalização e distribuição, né, da obra. Então eu queria trazer um pouco da experiência mesmo de vocês, de alguma dica de como ir atrás desses editais, sobre construção de projeto, de como se portar até, porque o edital ele acaba te colocando algumas, digamos assim, uma orientação ali do que pode ser a produção ou não, né? Então como se portar também em relação a isso. Aproveitar que vocês dois tiveram essa experiência para poder trazer um pouco disso também, para quem está querendo começar mesmo. Primeiro agradecer a prefeitura, dar uma ajudazinha, obrigado prefeitura, porque querendo ou não, sem a prefeitura a gente não tinha condição de realizar o projeto da maneira como a gente realizou, né? É um aporte que dá pra gente uma liberdade de trabalhar exclusivamente com o projeto, né? Porque querendo ou não, a arte é caro, a gente precisa pagar as pessoas, a gente precisa se pagar também, precisa viver, né? Pagar as contas, assim. E querendo ou não, se não fosse edital, a gente não conseguiria fazer as produções. Então, obrigado Prefeitura de Campinas pelo dinheiro. Agora, quem gostaria de entrar nesse meio, não precisa ter uma faculdade, ter curso profissionalizante, não. A primeira coisa que eu aconselho faça coisas por conta própria. Assim, tente gravar curtas-metragens por conta própria, faz coisas sozinho no celular mesmo, para se familiarizar com a linguagem. É importante que você consiga compreender como que funciona um filme, como eu faço um filme, como funciona uma produção, para você conseguir também no próprio edital quantificar preço, valor de coisa, tempo que vai demorar. É legal ter uma experiência primeira, assim, uma primeira experiência, antes de já correr para fazer um edital.
Porque no edital você precisa ser bastante sério com tudo que você vai fazer. Você tem que prestar contas para a prefeitura de tudo que você compra, tudo que você faz. Se você não tem experiência, às vezes fica um pouco perdido. Ah, como que eu faço? Você descabela. Então faz um curta por conta própria. Coisa simples, pega o celular, grava. Se for ficção, chama uns amigos, grava uma ficção de forma madura mesmo, gente, só para saber como funciona a câmera, entendeu? Como que grava, como que é lidar com pessoas, porque não é tranquilo lidar com pessoas, sabe? Dá conflito, dá problema, vocês vão se matar, mas vocês vão discutir e faz parte, porque é uma produção que lida com subjetividade de pessoas diferentes, com propostas diferentes, com prioridades diferentes. Ah, já tenho experiência? Aí eu recomendo que você vá para o edital. E aí, questão de escrita de edital, gente, a galera acha que escrever edital é escrever um projeto, escrever uma dissertação, uma tese de doutorado, de mestrado. Não, gente. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais direto, melhor. Porque as pessoas que estão lendo ali, elas vão ler 50 projetos. 50 projetos. No da prefeitura agora, estão escritos uns 500 pessoas. A pessoa vai ler 500 projetos. Então, ela não vai ter tempo de ficar lendo uma tese de doutorado de 200 páginas sobre como o seu projeto é legal e tal. Não. É conciso, direto ao ponto. É o que você quer fazer, como você vai fazer, quanto tempo você vai demorar para fazer e o quanto vai custar para fazer tudo. E ser bastante preciso e conciso, fazer pesquisa de mercado. Existem algumas tabelas online feitas pelo próprio governo que fazem quantificação de preço. Você já pode partir daí, para conseguir quantificar valor de salário, valor de aluguel. É um local para se começar. Depois de tempo, gente, a questão de experiência é importante para você ter essa noção de quantificar o tempo que você vai demorar. Mas é legal também entrar em contato com outras pessoas para ver, você já fez? Quanto que você demorou? Pode entrar em contato. Eu, no primeiro edital que eu escrevi, muito tempo atrás, eu entrei em contato com a galera que foi aprovada, porque as listas são públicas, né? Eu não sei se, aconselho vocês a fazer isso, mas eu fiz. Eu fui atrás de gente que foi aprovada, entrei em contato com eles e perguntei, como que você montou isso? Como você montou aquilo? As pessoas me responderam, foram muito educadas, assim, falaram assim, eu fiz isso, fiz aquilo e outro. Eu acho legal buscar a experiência de pessoas que já foram aprovadas para tirar dúvidas. E segundo, assim, gente, não ter medo. O máximo que vai acontecer é você não ser aprovado. Vai e manda, sabe? Vai e manda e torce para que seu projeto seja aprovado, mas experiência também é muito importante, sabe? Você ir criando confiança e se familiarizando com a escrita do edital, com o que ele pede, com como funciona. Tempo vai te ajudando muito nisso. Legal. Você, na sua perspectiva, tendo que você teve de experiência, né, de contemplação ou não de alguns editais? Bom, eu acho que, como eu falei bem no início, né, e concordando com tudo aqui que foi falado, que audiovisual é realmente uma coisa cara, mas não só audiovisual, a arte no geral, porque a gente não tem tantos incentivos na sociedade como um todo, né? A gente, quando pensa um artista, a gente pensa a pessoa deve ser de classe alta para poder estar fazendo alguma produção. Ou quando não, é um artesanato, não é uma arte, né? Então, o que eu penso a respeito disso? Que a gente, como produtor de arte, quer criar arte, a gente sempre tem que estar nessa vivência constante de luta mesmo. Tudo que a gente faz, ele tem um fator de luta social, né? Então é da gente resistir e persistir como sendo artista, né? A gente às vezes vai se sentir triste, né? Porque, ai meu Deus, a gente não está conseguindo tanto incentivo, apoio, mas existem sempre outras pessoas que também estão ali na mesma luta e se unir com essas pessoas e tentar encontrar ali uma comunidade para essas pessoas para poder fazer alguma coisa em conjunto. Eu acho que a produção, de você pegar e produzir, botar a mão na massa é importante. Mas eu não tenho nenhum recurso. Usa esse nenhum recurso como um recurso seu. Sempre vai ter uma pessoa que vai querer se interessar também em fazer alguma coisa junto com você, né? A pessoa sempre pensou em fazer parte de alguma obra fictícia, de algum curta. Beleza, você chama a pessoa, pega seu celular, faz a filmagem, sabe? Vai lá e faz acontecer. É muito importante você fazer isso, porque aí você vai ganhando experiência, você vai percebendo que a ideia como você pensa vai ser muito diferente da que você vai colocar no papel e vai ser muito diferente da que vai resultar no final.
E é muito importante ver isso, porque aí você vai amadurecendo melhor e vendo como eu consigo trazer ideias que vão se direcionar de uma maneira melhor como resultado final. E também, quando não der certo exatamente o que eu queria, eu sinto tranquilo, confortável. Né? Eu acho que há espaços de estudo também, onde você pode se profissionalizar e aprender. A gente tem no YouTube um monte de vídeos ensinando muitas coisas legais, né? Tem tutoriais, tem atividades também das próprias prefeituras que fazem ali oficinas, mesas como a gente está fazendo hoje, né? Enfim, sempre tem coisas ali que a gente consegue ir atrás, tem que procurar. Não é fácil, porque infelizmente acaba não sendo muito divulgado, porque não é um olhar assim, a sociedade como um todo ela não vê ainda como algo importante. Por isso que é importante da gente continuar persistindo. Assim. Mas existe. E existem editais que também vão ser um espaço ali para eu, como produtor de arte, poder fazer alguma coisa e poder ter um retorno social e um retorno financeiro por trás disso. Né? Então é importante dar uma olhada, né? A Paulo Gustavo, que a gente foi contemplado, tem o FIC aqui em Campinas que acontece todo ano, tem PROAC, que é de São Paulo, né? E tem também de umas outras ali instituições privadas que também vão fazer, né? De banco, Itaú Cultural, enfim, tem várias possibilidades ali para você se inscrever. Como o Rafael falou, muita gente se inscreve, realmente, muita gente se inscreve, mas é a persistência que vai, porque a primeira vez que você vai escrever, não necessariamente vai ser a primeira vez que você vai conseguir. Não foi a minha primeira vez que eu escrevi um edital, eu já tinha escrito eu tinha experiência de não ter conseguido, né? Então é uma coisa que você vai amadurecendo também, você vai aprendendo, porque eu escrevi de um jeito que realmente não deu para entender. Você tem que ser muito direto, você tem que ler bem o edital, entender o que o edital está querendo, né? E responder de uma maneira direta, como o Rafael falou, porque é justamente isso, passa uma seleção de várias outras pessoas que escreveram o projeto assim como você, né? E aí, na verdade, quem que vai ganhar o edital vai ser aquele que respondeu da maneira mais direta possível. Aquilo que eles estavam querendo ali nas perguntas que eles botaram no edital. Então, você vai ganhando você vai ganhando esse amadurecimento de como escrever e tal, mas com o passar do tempo fica uma coisa mais natural também, porque você acaba vendo que é padrão, né? E uma vez que você consegue um edital, você já vai abrindo mais portas, porque você vai conhecendo outras pessoas que também estão ali em editais, você entra nos projetos das outras pessoas, e aí você vai criando uma comunidade. Então eu acho importante isso. Você, mesmo que você está chegando do zero, vai atrás de você produzir com seus amigos, vai atrás de você ver algum curso que tiver, alguma coisa que estiver dando de graça nas prefeituras, sabe? Vai atrás de edital também, e aos poucos você vai abrindo cada vez mais esse espaço de comunidade ali, que tem esse gosto em comum de fazer produção audiovisual. E aí, a gente, pelo horário, já está indo já para o final da nossa mesa. Já que vocês entraram nesse assunto, né, eu queria também aproveitar para quem está querendo começar uma produção audiovisual, quem está querendo ir para uma área de comunicação e aí fazer uma produção que seja cinematográfica, seja dentro de uma área numa das várias áreas da comunicação, como não desistir? Bater o desânimo, o que fazer, o projeto não deu certo, o primeiro projeto, ou às vezes um projeto na sequência não deu certo, como continuar nessa produção artística, como continuar nessa produção audiovisual, o que vocês fazem a partir da experiência de vocês? Então, eu não sei falar para as pessoas exatamente assim como não desistir, porque difícil assim. Eu acho que a parte principal se você, isso vai parecer uma coisa muito, sei lá, tipo, a galera acha que artista é um pouco da cuca, mas eu acho que tem que ser um pouco mesmo, assim. Porque se você é uma pessoa que você sente uma necessidade sobre-humana de se expressar,
E a pessoa acha que se expressar, tipo, é só aquela galera que, tipo... Geralmente a galera relaciona isso com aquela pessoa da arte cênica, né? Dançar com o corpo, assim, dançar. Tem gente que não, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que eu me expresso mais através dos meus roteiros, das histórias que eu crio pros filmes que eu escrevo. Através disso. Tem pessoas que sentem essa necessidade sobre-humana de fazer isso, senão elas não se sentem bem, senão elas não... Sei lá, senão a vida delas não tem um brilho especial. Isso parece muito piegas, mas eu acho que, querendo ou não, o artista tem um pouco disso, sabe? Tem essa necessidade. Eu tava até conversando com o Alex, que é um colega meu, assim, de muitos anos, que ele é muito presente, assim, produz música e tal. A gente tava conversando sobre isso, que às vezes, se você não tem essa ânsia, você não segue pra frente. Eu acho que tem que ter um pouco disso, sabe? É uma coisa que você precisa fazer, que é muito parte de quem você é. Porque se você tem isso, pode acontecer o que acontecer, você vai continuar fazendo. Porque a vida não é flores, né? Tipo, pra qualquer pessoa, mas acho que pro artista que depende de recurso para fazer as coisas, assim, que não tem a vida dada, é mais ainda, porque você vai vendo assim, nossa, queria fazer isso, não posso, queria... Tem essas frustrações, então acho que é saber criar esse senso, né? Desenvolver esse senso, essa flexibilidade para saber lidar com esses momentos, né, de incapacidade, de impossibilidade, eu não posso fazer, queria fazer, não posso e tal, e saber criar vias para liberar esses impulsos que você tem artísticos, né, esses impulsos expressivos. Porque às vezes eu não posso, sei lá, fazer um filme, mas eu posso fazer uma outra coisa para me ajudar a me expressar, que não é um filme, mas dá para fazer outra coisa. Eu acho que é não matar essa veia dentro de você. Tem muita gente que se sente incapacitado, né? Se sente sem uma possibilidade de se expressar e acaba matando. Fala assim, eu não posso fazer um filme, então não vou fazer nada. E aí desiste, e aí fica para baixo. Também não é assim, sabe? Saber ter essa flexibilidade para saber que existem outras possibilidades, eu vou trabalhar com aquilo que está à minha disposição agora. Sabe? Acho que com o computador e com o celular, a maioria das pessoas tem um smartphone. Dá pra fazer coisas, sabe, com o smartphone, é limitador, mas vamos aprender também a saber lidar com as limitações. Às vezes a limitação por si só é uma coisa que dá um up pra expressividade, né? A gente não pode ver a limitação como algo ruim, às vezes, mas vê como também a possibilidade de criar coisas a partir disso. Você, sua percepção. Você se coloca, né, como multiartista, então você tem uma apresentação em diferentes áreas ali, né, das artes. Como você vê, assim, de não desanimar, do projeto não deu certo e continuar? Eu acho que é bem isso, você tem que significar aquilo. Por que você está fazendo isso, sabe? Eu gosto muito de me expressar, e eu me expresso de diversas maneiras. Eu gosto de pegar e desenhar, eu gosto de pegar e fazer um monólogo, fazer uma peça. Eu gosto de pegar e falar assim, vamos fazer um filme aqui, sabe? Eu gosto, eu sinto que eu tô viva. Isso significa algo pra mim. Por mais que tipo, beleza, hoje eu não tenho realmente condição de fazer uma coisa que eu gostaria, porque aí é muito caro, ou porque não tem as pessoas que pensariam em fazer também parte do projeto, né? Tem limitações ali, né? Mas que mesmo assim eu guardo com muito carinho. E eu boto ali num cantinho e falo, um dia vai dar certo, entendeu? Então eu acho que é isso, é você abraçar esse seu lado artístico, sabe? Por mais que a sociedade como um todo muitas vezes pareça, né, e realmente é o que acontece, quer limitar a gente, colocar a gente numa caixinha, né, e colocar o artista como aquele que é exclusivamente do mercado, então que tem que só vender produto, né? Porque a gente vive só de vendas de produtos, querendo ou não, né? Mas da gente sempre deixar vivo aquilo que movimenta a gente. Que não é aquela venda do produto, né? No fim das contas, quando eu faço uma arte ou qualquer outra coisa, eu não tô pensando, nossa, isso aqui vai fazer com que 50 pessoas comprem essa arte que eu produzi para eu poder pegar X de dinheiro. Não, porque a gente pensa, meu Deus, que legal isso aqui, ó, que da hora que eu tô fazendo, sabe? Como esse processo é gostoso de fazer.
fazer, essa oportunidade que eu tô tendo de fazer, né? Então é mostrar mesmo para você, abraçar isso, que a arte ela é muito importante para você e que por mais que agora nesse momento talvez você não esteja conseguindo fazer por N motivos, não significa que você nunca vai fazer. Então você nunca pode se negar e dizer assim, não vou fazer isso aqui porque isso aqui não é pra mim. Não. Infelizmente, a sociedade como um todo sempre coloca a arte no espaço de elite, né? A arte no espaço de certas pessoas. Muitas vezes, pessoas brancas, heteronormativas. Então, tipo, a gente já pensa, já quando fala, o artista, o cineasta. A gente não fala... A gente não sei pra que a gente começou a falar cineasta, sabe? Por exemplo. Então, são corpos ali que a gente já constrói visualmente e que isso acaba fazendo com que outras pessoas que não se veem representadas ali acham que elas não vão fazer parte daquele ambiente, o que é mentira, sabe? Qualquer um, hoje em dia, pode fazer arte, sabe? E ser artista é uma coisa mais pessoal do que todo mundo olhando pra você e te aplaudindo, sabe? Ser artista é mais uma coisa de como você se sente, como você contempla aquilo que você faz com arte, o que você está significando aquilo, né? Então eu acho que é bem isso, é você se abraçar, permitir ali você sonhar, né? Entender como a sociedade funciona e tentar dar uns pulos ali para dar certo. Bom, e antes da gente então ir para o encerramento da mesa, né, eu já convido os presentes a abraçar os artistas e olhar ali as nossas mesas. A gente tem o nosso artista parceiro e também temos ali uns produtos do documentário, né? Tiveram vários artistas aqui que entraram em parceria, inclusive para fazer até a boina aqui que a Paula tá vestindo, né? Vários artistas parceiros. Acabei de falar mal de vender produtos, mas se vocês quiserem, aqui tem já um vai, site. Esses são os pulos que temos que dar. Exatamente, temos que dar. E então eu queria, para poder finalizar, que então vocês trouxessem um pouco do trabalho de vocês, pessoal, né? Apresentassem e, claro, convidar aonde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês. Né? Vou começar então pela Paola, a gente finalizando então aqui já estamos em pós-produção, né, do documentário Uma Chamada Furry, e aí dizer um pouquinho de onde podem encontrar, e Rafa também, sinta-se à vontade para poder trazer o Homens que a gente trouxe aqui, né, citou, entre outros trabalhos que você quiser expor. Então, Paola, pode ir. Bom, o documentário a gente vai começar a fazer essas exibições e vão ser presenciais. A gente vai começar aqui na cidade de Campinas. Não temos uma data ainda certa, mas a gente estipula entre março e abril para fazer essas exibições, né? E vão ser em espaços públicos, então vai ser entrada gratuita, né? Vai ser como um museu de imagem e som, esses espaços onde outras pessoas podem ir lá e não vão pagar alguma coisa para poder assistir o filme. Vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, @chamadafurry no Instagram e no TikTok. A gente tem um site que é pulinivega.com, e lá a gente está falando sobre o documentário, então todas as atualizações que a gente vai dar, onde que vai ser lançado, vai estar tudo lá nas nossas redes sociais. Depois da gente exibir fisicamente aqui em Campinas, a gente pretende rodar aí e voltar para os locais que a gente foi, né? Então pegar esse ano aqui de 2025 de 2025 para poder exibir o documentário. Então a gente foi para Manaus, a gente vai voltar para Manaus, a gente foi para Distrito Federal, Brasília, a gente vai voltar para Brasília, a gente foi para Fortaleza, vamos voltar para lá, Espírito Santo, Vitória, né? Santa Maria, Sorocaba, qual foi outro lugar? Santo André, Vila Velha no Espírito Santo, Santos, em São Paulo. Sim. Eu acho que foi isso. Foi isso. Então a gente foi por todos esses locais e a gente vai voltar lá, porque essas pessoas que a gente entrevistou, a gente tem esse carinho de querer prestigiá-los para que eles possam ver o que deu esse resultado ali, né? E aí depois de todo esse ano de exibição presencial, que também vai ser por olhar, vamos fazer essa exibição de maneira gratuita, né? A gente vai finalmente colocar no YouTube, no nosso canal do YouTube, né, para
para quem segue a gente também tem uma outra conta que a gente trabalha com divulgadores da comunidade furry, que é o Pulinho Vega. A gente tem um Instagram lá e a gente tem um canal no YouTube, né? E lá a gente vai estar disponibilizando um documentário, possivelmente já para o ano que vem, né? Já depois de a gente ter feito toda essa rodada. Então vocês podem acompanhar as nossas redes sociais no @Pulinho Vega e o @chamada furry. No caso eu produzo semanalmente, às vezes quinzenalmente, depende do que está movimentando aí. Críticas ou análises sobre... Agora tá mais crítico, gente. Antes estava menos, mas agora tá mais crítico, assim. Sobre produtos da cultura em geral, assim. Depende do que eu tô vendo que os jovens estão falando mais, eu analiso, eu falo um pouco sobre. No meu canal no YouTube, @RafaelAlziro, ALZIRO, no YouTube. E por enquanto é só. Futuramente vou produzir mais vídeos em relação às questões que eu falei hoje, assim, questão de gênero e sexualidade, mas vai ser em outra plataforma. E aí vão ser vídeos mais elaborados, mas enfim, vem aí. Por enquanto é no Rafael Alziro. Se tiver interesse no que eu falei aqui, eu falo mais ou menos a mesma coisa, só que com filmezinho, sériezinha, desenhozinho, coisa do tipo. Pra quem sabe a gente consegue entrar em contato com a comunidade mais jovem, né? Quem sabe? E é isso, gente. E o documentário O Homens, eu tô circulando com ele em festival ainda, vamos ver em qual a gente vai conseguir exibir. O filme que eu tô produzindo ano passado e aí vai finalizar esse ano é o Fibra Aorta, é um filme de ficção científica. Ele vai ser exibido também de maneira pública aqui em Campinas, em março. E aí em vários locais, quem tiver interesse também, futuramente a gente vai divulgar mais informações sobre, mas também quem tiver interesse pode ir assistir, ficarei muito feliz se puder ir ver. E é isso, gente, agradeço pela oportunidade. Mais informações desses que vão entrar no seu canal do YouTube ou tem outro espaço? Nas redes sociais, @FibraHorta. Então, pessoal, eu acho que é isso. Vou convidar também a presençar quem quiser. A gente vai ter uma oficina na sequência do nosso Coffee Break de escrita criativa. Então, também o Rafael vai estar aqui, está assinando o roteiro do documentário, vai liderar essa oficina. E amanhã a gente ainda tem parte da programação da 12ª edição do Dia do Quadrinho Nacional aqui na Biblioteca Zinc, né? Mas também essa programação, além da uma chamada Furry que vai estar aqui amanhã, a programação dessa 12ª edição ela permanece até o final de fevereiro aqui na biblioteca. Então é isso, já agradecer também a parte aqui da equipe que veio falar um pouquinho da produção de audiovisual e também sobre o documentário. E agradecer só e dou essa mesa então para iniciar. Obrigado. Obrigada.